para poder abençoar famílias que estão com necessidades. No mês passado nós conseguimos abençoar mais de 10 famílias, para a glória do nome de Jesus, amém? Então, se você não trouxe hoje, não tem problema nenhum, durante a semana, se você puder, traga 1 quilo de alimento, Deus falar ao seu coração, amém? Para a gente poder abençoar mais famílias, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, você está preparado para receber uma palavra de Deus? Amém. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo que tem alguns irmãos em pé aí, gente, tem lugar para cá, viu? Fique à vontade, se tiver com as crianças, eu sei que está aí atrás, né? Mas fica à vontade. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Nós passamos esse mês todo fazendo um propósito diante de Deus. Quantos aqui hoje vieram convidados por um amigo? Levanta a mão, levanta alto aí para eu ver. Isso, um irmão, amigo, amém, bastante gente, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Há mais ou menos 2 meses que nós estamos como igreja orando e jejuando pela sua vida, todos os dias clamando a Deus por você, mesmo sem você saber. Essa pessoa que te convidou para estar aqui hoje, pagou um preço de oração e jejum por você, esse mês todo, mês de agosto, todo orando e jejuando, deixou de comer diante de Deus pela sua vida. E esse culto especial nós demos o nome de culto do amigo, porque Deus colocou no nosso coração de orar por pessoas que para nós são importantes, amém? E se você foi convidado para estar aqui hoje, sabe que você é muito importante, para Deus e para alguém, porque essa pessoa que te convidou, passou alguns dias desse mês aí sem comer diante de Deus pela sua vida, orando para que Deus te abençoasse, orando para que Deus se revelasse a você, só para o seu bem, amém? Então eu quero louvar a Deus por você que ouviu esse chamado aí desse que te convidou para estar aqui, e realmente é um prazer para nós recebê-los, mas saiba que estávamos orando por você todo esse mês de agosto, para que você estivesse aqui hoje nesse dia, e não só para isso, mas para que Deus abençoasse todas as áreas da sua vida, a sua família, e de forma muito especial, nós estávamos fazendo isso, amém? E eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, sobre amizade. Eu acho que é uma coisa muito importante. Estava pesquisando um pouco, olhando o que a própria psicologia diz sobre amizade. A amizade é fundamental, né? Como é bom ter um bom amigo, né? E aí a gente para pensar assim, quem é um verdadeiro amigo para nós? Porque a amizade ela envolve um montão de coisas, mas eu acho que uma pessoa que deixa de comer alguns dias do mês por você é um bom amigo, eu acho, né? Às vezes você acha até chato, né? Alguém fica te passando mensagem, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Mas não é porque ele acha que ele é o dono da verdade, não. É porque ele encontrou algo tão maravilhoso, ele quer para você também. Encontrou algo que mudou a vida dele, sabe? E ter amigos verdadeiros nos dias de hoje não é tão fácil. Porque amigos no momento bom, tem de monte. Se você receber um dinheirão e fizer uma festa, vai bombar, como diz o outro. Mas nos momentos difíceis, nem tanto. Mas a amizade é maravilhoso. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados até que irmãos. Tem. Agora, a psicologia diz que a amizade é fundamental porque melhora a nossa saúde física e mental. Olha que interessante. Aumentando a nossa felicidade e reduzindo o estresse e a solidão, porque Deus fez o homem para caminhar junto com alguém, até sobre o casamento foi assim. Ele falou, quando ele viu Adão lá no meio dos animais, ele disse, não é bom que o homem esteja só.
E ainda mais Adão, ele falou assim, ele está muito tranquilo, vou arrumar um problema para ele. Aí fez a Eva, estou brincando, as mulheres são uma bênção para nós, tá vendo? Pelo menos a minha é uma bênção para a minha vida, graças a Deus. A gente comete alguns erros, mas Deus nos ajuda, a gente encontra a pessoa certa. Deus é bom. E Deus fez isso com a intenção de trazer unidade para as pessoas. O desejo de Deus sempre foi unir pessoas, e do diabo, dividir. A Bíblia diz que reino dividido não prospera. E divisão, já expliquei aqui algumas vezes, são duas visões. Basta ter duas visões, cada um para um lado, né? Como um cabo de guerra, cada um querendo mostrar que é mais forte que o outro. Não é isso que Deus deseja para nós. E a amizade, ela é fundamental, porque ela traz para a nossa vida consolo, traz para a nossa vida felicidade, e nos tira da solidão. E eu quero te incentivar uma coisa, não acredite no que muitas pessoas falam, não, sabe por quê? Porque mesmo dentro da amizade, eu fiz questão de anotar aqui, infelizmente, ainda assim acontecem problemas. Você não precisa levantar a mão não, mas de repente algumas pessoas aqui tinham um amigo assim que ele amava, mas em algum momento falhou. Pode acontecer? Obviamente que sim. Não é verdade? Pode acontecer e acontece. Às vezes uma pessoa que você confiava tanto e acabou fazendo algo tão ruim contra você, sabe? Então uma amizade é maravilhosa, não deixe de crer que é ótimo viver em comunhão com as pessoas. Deus nos fez seres sociais, isso faz bem para nós, faz bem para nós. Agora, não quer dizer que a gente não vai ter problemas, né? Tem gente que fala assim, olha, depois que eu conheci, não é assim a frase, mas é mais ou menos isso, o ser humano, eu me apaixonei ainda mais pelos animais. Eu sei que tem gente complicada nesse mundo, tem não? Tem gente complicada não? Agora olha para o seu vizinho e fala assim com ele, eu quero te dar uma notícia, você é um deles. Quem não é complicado, atire a primeira pedra, irmão. Todo mundo à sua maneira tem as suas manias, né? Uns dizem as suas, cada doido com a sua doideira. A gente é ser humano, o ser humano é complexo, né? A gente tem a nossa maneira de viver, de pensar, só que o nosso problema é que a gente não sabe viver em comunidade, a gente quer que o outro pense igual a gente, né? O casamento então é um desafio para muitos, porque o outro quer que você pense igual a ele, que você haja igual a ele, mas você é diferente dele, e isso é maravilhoso, porque se vocês dois fossem iguaizinhos, ia dar ruim, né? Aquele negócio do dois bicudos não se beija, é difícil, precisa ter positivo e negativo para ter energia. Eu aconselho pessoas todos os dias, e as pessoas falam, pastor, mas meu marido é muito devagar, minha esposa é muito acelerada, mas o meu marido é muito acelerado, mas isso é bom. Imagina se tivesse dois devagar, aí duas tartarugas, vai chegar em lugar nenhum, é difícil, não é verdade? Aí Deus junta pessoas diferentes, um mais rápido, um mais agitado, o outro mais devagar. Por quê? Se estiver muito rápido, o outro pisa no freio, amém? E Deus faz essas coisas, e a gente tem que aprender a conviver. Agora, dentro dessa questão de amigos, será que hoje nós podemos realmente confiar nas pessoas? Como está difícil, mas a Bíblia diz que tem que confiar. Por exemplo, sem confiança não tem casamento, não tem. Aí você pode falar assim, mas está escrito, maldito é o homem que confia no homem, está escrito não? Tá, é um versículo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Aí você tem que continuar lendo. Você quer interpretar a Bíblia? Lê pelo menos, se você pega um versículo, lê pelo menos 1 ou 2 ou 3 capítulos anteriores, 1 ou 2 ou 3 capítulos posteriores, para você entender o que aquele versículo quer dizer. Você está pegando uma coisa isolada e fazendo de regra, aí às vezes fala até coisa que não deve, e uma delas é isso, falar maldito é o homem que confia no homem.
Mas só que o próximo versículo fala assim, ó, e que faz do seu braço a sua fortaleza. O que quer dizer? Aquele que confia nele mesmo e não em Deus. E aí as pessoas ficam, um monte de crente falando aí, não, eu não confio em ninguém não, porque maldito homem confia no homem. Não, querido, vai entender a Bíblia melhor. Não é isso que estava querendo dizer, é quem confia em si mesmo e não em Deus. Agora, mesmo diante disso tudo, é maravilhoso ter amigos, mas como eu disse, infelizmente, em algum momento, pode ser que te traiam, e tem gente que perde a vida por conta de alguém que o feriu ou o traiu. Olha, eu já passei por muitas decepções na minha vida. Minha irmã está aqui hoje, sabe quantas lutas que eu já enfrentei nesses 43 aninhos de vida. Eu sei que parece que tem 25, mas já tem 43. Eu fico feliz quando eu chego na Voldac, tem uma pastora que está lá há muitos anos, desde quando eu fui para a Família Viva em 2002, ano 2000, e toda vez que eu chego lá, ela fala assim, ei aí o meu jovem Timóteo, eu fico tão feliz, mas eu falo com ela, pastor, mas não tão jovem assim, né? Timóteo pode até ser, mas não tão jovem. Mas o que acontece? Nesses anos a gente passa às vezes por tantas frustrações, pessoas que nos traíram e que você nunca imaginou que aquela pessoa iria fazer tal coisa, às vezes dentro da própria família. Graças a Deus na minha família eu nunca passei por isso, na minha família dos meus pais, mas passei em outras áreas, não é verdade? Às vezes alguém que jurou fidelidade para você o resto da vida te traiu, e muitas pessoas morrem e deixam de viver por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu aprendi com a vida que aprender a dar graças a Deus que o erro não saiu de mim é a melhor coisa. Eu fico mais triste quando eu falho com alguém e trago tristeza para as pessoas, do que quando alguém falha comigo. Na verdade eu agradeço a Deus que não foi eu. Me faço entender? Então não fica morrendo e sofrendo porque alguém em determinado momento da sua vida te traiu, virou as costas para você, falou mal de você. Dê graças a Deus porque esse alguém não é você, porque poderia ter sido você, sabe? Poderia ter sido você o traidor, sim ou não? Ah, mas eu nunca faria isso. Quem te garante? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não. Então todos nós estamos à mercê de cair, todos nós estamos à mercê de falhar. Quando alguém fala assim comigo, não pastor, eu vim para essa igreja porque eu amo a sua vida, eu gosto muito de você, da pastora Amanda, vocês são uma bênção, amém. Mas primeiro, querido, põe os olhos em Jesus, porque eu posso falhar com você. Quem não pode? Isso é viver de ilusão. Então acabar às vezes com a própria vida por conta de uma traição de um amigo, por conta de algo que alguém fez contra você, não vale a pena. E muito menos deixar de perdoar, por pior que seja a dor, porque nós somos enganados em pensar que o fato de nós não perdoarmos alguém, nós estamos ferindo esse alguém, porque parece que é um sentimento de vingança. Quando eu não perdoo alguém, eu fico pensando assim, não, isso não, alguém, as pessoas até enchem a boca, né? Eu não perdoo de jeito nenhum que ele fez por mim. Aí sabe o que acontece? A pessoa está vivendo a vida dela, nem lembra que você existe mais, e você está sofrendo por causa dela. Não vale a pena. Dê graças a Deus que você não foi o traidor. Olha para o seu vizinho e fala assim, já sofreu alguma coisa com alguém? Dê graças a Deus que o erro não partiu de você. Sabe, dê graças a Deus se você sair de um casamento e falar assim, olha, infelizmente a pessoa não quis mais. Eu não estou pegando para separar não, pelo amor de Deus, está amarrado sem força, em nome de Jesus, tá? Casamento tem a morte, diz a Bíblia. Mas em caso de adultério, infelizmente a Bíblia fala que pode. Mas dê graças a Deus e dizer, olha, eu fui traído, me enganaram, mas louvado seja Deus, eu fui fiel. Ninguém pode apontar o dedo e falar do meu caráter. Mesmo sofrendo, eu fui fiel até o fim. Sabe, isso traz cura para a nossa alma. Então pensar que não perdoar vai fazer mal a alguém, vai, só você mesmo, só faz mal para a gente mesmo. Então agradeça a Deus por não ter sido você que errou,
libere a pessoa, vai com Deus, Deus te abençoe, seja feliz. Você vai ver o peso que você vai tirar do seu coração. Então, deixar de perdoar nunca é solução, por pior que seja o que fizeram contra você. Muito melhor perdoar. Não vale a pena ficar sofrendo por conta de atitudes erradas dos outros. Melhor perdoar. Você que será livre. Olha, se você pegar o esboço da minha mensagem aqui, eu não anotei nada disso para falar. Era para outra coisa. Mas eu creio que Deus quer curar pessoas aqui, nessa noite. Sabe, alguém te feriu, um amigo te feriu, de repente, um cônjuge, não sei. Mas também tem uma outra realidade, depois, de repente, foi você que feriu. Porque não é porque estamos dentro de uma igreja evangélica, aqui só tem pessoas boazinhas, que nunca fizeram nada de errado na vida, pelo contrário. Todos nós já falhamos. E de repente foi você que traiu, foi você que enganou um amigo, foi você que fez algo de errado. Mas mesmo assim, mesmo você estando na posição daquele que errou, tem solução para você. Jesus te perdoa. Ele não deixa de te amar por isso que você fez. Ele quer mudar a sua história. Sabe quem tem poder para condenar você? Como eu disse, infelizmente foi você que cometeu o erro, mas poderia ter sido outro também. E diante desses erros e acertos da vida, nós vamos vivendo, gente. Não desista de ter amigos. Não desista de ter amigos dentro da sua família, não desista de confiar nas pessoas, não desista. Agora eu quero dizer uma coisa para você, que é o tema da mensagem de hoje, e eu não podia deixar de falar do verdadeiro amigo. Sabe, existe um que eu posso garantir que ele não vai falhar nunca com você. Esse eu garanto, que ele nunca vai te fazer sofrer. Abra sua Bíblia comigo, eu vou começar a pregar nesse momento. É brincadeira, mas realmente eu só estou na introdução. João capítulo 15, versículo 13, olha o que diz a palavra de Deus. Eu estou crendo que Deus quer curar muitos corações aqui essa noite. Que Deus não te trouxe aqui à toa, por mais que você veja a convite de alguém, foi Deus que preparou esse momento. Olha o que a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Queridos, eu quero falar de algumas qualidades de um verdadeiro amigo. Mas de repente, dentre essas qualidades, você vai falar assim: pastor, é impossível achar um amigo assim. Mas no caminhar dessa mensagem, você vai saber que ele existe. O primeiro texto que eu li, eu vou deixar para falar dele lá no finalzinho da mensagem, mas uma das qualidades de um verdadeiro amigo é a seguinte: ele te perdoa, mesmo quando todos querem te condenar. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos. João capítulo 8, verso 1. Deixa eu ver se eu anotei certo, isso mesmo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levanta e lhes disse: aquele dentre vós, que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondendo ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos, você já deve estar entendendo de qual verdadeiro amigo eu quero falar essa noite. Mas existe um amigo que em nenhum momento ele vai apontar o dedo para você e vai dizer assim: realmente você não presta. Ainda que tenha uma multidão de acusadores e você esteja realmente no erro. Como eu disse aqui no início da mensagem, existem tantas pessoas complicadas na vida, e eu falei: fala com seu irmão, você é uma delas. Quem não tem erros? Ah, mas o erro do outro é grande, o meu é pequeno, mas é erro. São falhas. E olha, a verdade dessa história é que havia uma mulher que tinha uma família, de repente tinha vários filhos, e tinha sido pega em flagrante adultério. Ela estava certa pelo ato dela? Não estava. Acabou com a sua própria família, traiu seu esposo, deixando seus filhos. A Bíblia não faz menção, mas se está falando que era uma mulher adúltera, era uma mulher casada, ok? Filhos não diz, mas provavelmente tinha. Era normal naquela época ter vários filhos. E então os doutores da lei pegam para testar Jesus, porque Jesus era um rabino, ele era um mestre da lei. E segundo a lei de Moisés, aquela mulher precisava ser apedrejada. E Jesus então encontra de tudo e todos, mesmo diante de uma situação horrorosa. O que me chama a atenção, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Se você é colocado diante de uma situação assim, imagina só, você sabe que aqueles homens estão doidos para te pegar, eles queriam matar Jesus, e eles então aparecem com uma mulher daquela, e a resposta deles era, eles esperavam que Jesus apedrejasse elas. Vamos ver o que ele vai fazer. Era um momento de estresse, e o que Jesus faz? A Bíblia diz que ele estava escrevendo na areia, e ele continua a escrever na areia. Tipo, vocês pensam que vocês estão me afetando por alguma coisa? E aí ele, uma simples frase acaba com todo um contexto de condenação. Bom, se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. E um por um foram retirando-se os acusadores. E aí Jesus, com a mesma tranquilidade, olha e fala: ué mulher, cadê aqueles que te acusavam? Eles se foram? Ela diz: sim. E aí sabe o mais interessante? Que esse amigo, ele era o único que poderia acusá-la. Por quê, pastor? Porque ele era o único ali que não tinha pecado. Jesus nunca falhou, ele nunca pecou. O único que tinha direito de condená-la disse o seguinte: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas preste atenção numa coisa: amigo de verdade, ele nunca te condena, mas um amigo de verdade vai falar com você assim: olha,
mas não cometa o mesmo erro. Jesus não deixou de ensiná-la, mas para ensiná-la ele não precisou condená-la. Para ensiná-la ele não precisou esfregar o pecado dela na cara dela. E ele está disposto a fazer isso com cada um de nós que aqui estamos. Quem não tem pecado aqui, irmãos? Quem não falha? E eu estou aqui para te dizer que tem um amigo que quer pegar você e falar assim: olha, não importa o que você fez, não importa o que a sociedade pensa de você, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa se elas estão te condenando, mas eu quero absolver você dessa situação. Vá, não peques mais, tente andar por um outro caminho, muda a rota, para de tropeçar na mesma pedra. Mas eu quero dizer para você que tem um amigo que não está aqui para condenar você. Queridos, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo, sabendo que muitos de nós viveríamos a vida. Eu sempre falo aqui com os irmãos uma forma de falar em espanhol, que fala assim, ó, a dar la gana, vive a vida louca, em português, nem se lembra que Deus existe, mas ainda assim Ele está disposto a perdoar os seus pecados e mudar a sua história. Mesmo que você esteja diante de condenações, e às vezes não de pessoas, porque muitas vezes os nossos atos não são conhecidos pelas pessoas, mas nós sabemos o que fazemos. E é horrível deitar na cama e saber que fez algo errado, mas Jesus está pronto a falar: vai em paz, eu também não te condeno. Diga comigo assim: o verdadeiro amigo, ele me perdoa quando todos me acusam. Agora olha só o que diz Mateus capítulo 8, verso 2. Diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Em segundo lugar, um verdadeiro amigo é aquele que sonha com você. Queridos, essa é uma das questões e das situações mais inusitadas. Se você não sabe o contexto bíblico, para quem vivia acometido por lepra em Israel na época de Jesus, era o seguinte: nem morar na mesma cidade podiam, não podia ter família, não podia morar com seus familiares, eles eram mantidos fora do arraial. Eles não poderiam se aproximar de ninguém, porque a lepra era considerada uma maldição, por conta de ser uma doença incurável. Assim como cegos também eram mal vistos, também considerados amaldiçoados. Lembra do cego Bartimeu, quando Jesus libera sobre ele a cura? A Bíblia diz que ele tira de sobre si a capa. Lembra disso? Porque os cegos andavam com uma capa, era símbolo que eram pessoas amaldiçoadas. E um leproso não podia se aproximar de ninguém. E qual é o maior sonho de um leproso? Qual é o maior sonho de uma pessoa que está sendo acometida por uma enfermidade grave, passando por um problema sério? É a cura. E com certeza ele deve ter procurado ajuda em muitas pessoas, e as pessoas nem deixavam com que eles se aproximassem delas. Ah, mas o meu sonho é ser curado. Não importa, você é um amaldiçoado, se vire com os seus problemas. Mas o interessante é que ele chega perto de um amigo, que mesmo sabendo da situação dele, não foge. Se você vê uma outra situação, Jesus era tão amigo, mas tão amigo, que ele chegou aí na casa de um homem
leproso e comer com ele. Olha que coisa linda. Mas aqui esse homem chega diante de Jesus e fala que a Bíblia diz que veio um homem leproso e o adorou, dizendo: Senhor. A primeira coisa que esse homem faz, ele reconhece que Jesus era Deus. Quando se usa essa palavra Senhor em maiúsculo no Novo Testamento, falando acerca de Jesus, a palavra grega usada é Kyrios, que significa Deus. Por isso ele se prostra e adora Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não repele, Jesus não manda embora: sai daqui, seu amaldiçoado, você está todo podre, eu não posso pegar você, eu não posso nem tocar em você, porque quem se aproximasse de um leproso ou tocasse nele, também tinha que ir para fora do arraial e passar dias lá, até que provasse que não foi contaminado. Mas Jesus não se importou com isso. E aí o que acontece é que ele chega e fala: Senhor, se queres, se quiseres, pode tornar-me limpo. E a única palavra, e fora a palavra, uma coisa que Jesus faz antes da palavra, diz assim, ó: e estendendo a mão, tocou. Ele não se importou se o cara estava com lepra ou não. Ele toca a vida daquele homem. Cara, você tem um sonho? Hoje você foi abençoado, você está diante do Deus que realiza sonhos. Você encontrou um amigo que não vai só compartilhar com você os seus sonhos, vai dizer: oh, que legal o seu sonho, não, vai realizar o seu sonho. E aí Jesus fala assim, olha que interessante, Jesus estendendo a mão tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O verdadeiro amigo chamado Jesus é um amigo que sonha com você. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje. Eu não sei se você já buscou solução em pessoas. Eu não sei se você está desesperado. Eu não sei a sua situação. Mas o que eu posso fazer para você é o seguinte: eu tenho um amigo que, se você falar com ele assim, ó, Senhor, se o Senhor quiser, ele pode dizer para você hoje: eu quero. O escritor aos Hebreus diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é possível que você vai saber que um homem veio e marcou a história do mundo e não vai deixar ele marcar a sua. Muitas pessoas falam assim: mas pastor, se Jesus existe mesmo, por que ele não faz então na minha vida? Apocalipse capítulo 3 verso 20 fala assim: eu estou à porta e bato, aquele que eu abrir, eu entro. Quem entra pela janela é o diabo, irmão, é ladrão, salteador. Jesus só vai tocar a sua vida se você deixar. Só se você falar: Jesus, olha, eu estou aqui, eu abro meu coração, sabe? E ele não está para te acusar. O mais legal disso tudo era que o motivo pelo qual aquele homem não podia se aproximar de ninguém é porque ele era considerado um maldito, e o resultado da maldição era pecado. Então ele era considerado alguém que herdou o pecado, que a sua família toda era pecadora, ao ponto de ele nascer leproso, ou ficar leproso por conta de um pecado. E o interessante é que Jesus não parou para pensar nos pecados daquele homem antes de ajudá-lo. Jesus resolveu o problema dele. Em certa ocasião os discípulos falaram assim: eu tenho um que é cego. Quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus fala: quem pecou não importa, tem coisas que acontecem para a glória de Deus. E ele cura o cego. Sabe, são cada coisas que eu vejo nas ações de Jesus que eu fico maravilhado. E Jesus é tão bom. Olha como é que eu vou te mostrar que Jesus é um verdadeiro amigo. Fala assim com a pessoa que está do seu lado: Jesus é um amigo top. Olha o que ele faz, irmão. Olha o que está escrito Mateus capítulo 8 versículo 2 e 3. Não, Mateus, eu falei errado, eu li o mesmo texto. Mateus 8, 14. Mesmo capítulo, verso 14. Olha só: tendo Jesus chegado à casa de Pedro,
viu a sogra deixa acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou e ela se levantou e passou a servi-lo. Fala assim: Jesus é tão amigo, mas é tão amigo que ele cura até sogra. Mas essa sogra era boa, viu? Diz ali que ela passa a servi-los. Mas é brincadeira. A parte dessa brincadeira boba, que sogras são maravilhosas, umas nem tanto, outras sim. Mas eu quero dizer o seguinte: Jesus é tão maravilhoso, que mesmo quando ele chega num lugar, ninguém fala nada, mas a sogra do amigo dele estava doente, e ele se importa até com a família do amigo. Ele chegou lá, aquela mulher não clamou por ele: Jesus me cura, não. Ele simplesmente viu que ela estava enferma e ele a curou. Fala comigo assim: Jesus é bom mesmo, ele cura até sogra. Na verdade, esse verdadeiro amigo se importa até com a sua família. Ele importa com os familiares dos seus amigos. Ele é bom demais. Agora, capítulo 5 de Marcos, nós já estamos terminando, viu? Marcos, no capítulo 5, verso 21, olha o que a Bíblia diz: e passando Jesus outra vez num barco, parou ao outro lado. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos para que sare e viva. Um verdadeiro amigo, ele para tudo pelo seu amigo. Queridos, nós estamos falando do capítulo 5 de Marcos. Jesus estava no início do seu ministério, e olha a oportunidade que ele tinha. A Bíblia diz que ele desce do barco e tinha o que esperando ele? Uma grande, fala comigo forte, multidão. Mesmo sendo muito amigo de alguém, eu estou começando o empreendimento da minha vida, o meu ministério, e eu desço e tem uma multidão me aguardando, mesmo sendo amigo. Eu penso que é a oportunidade da minha vida. Imagina só, meu vídeo viralizou, é oportunidade de eu fazer o nome do Pai conhecido, e não estou falando por orgulho, nem por coisa errada, mas ele podia dizer: é a oportunidade de eu pregar o evangelho. Tem uma multidão aqui, mas tem um cara clamando por uma pessoa. De repente, se por um amigo, até você deixaria toda aquela multidão e a maior oportunidade da sua vida de ser o cara, de pregar para milhares de pessoas, e ir pelo amigo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que chegou o chefe da sinagoga. De repente, Jairo, antes de ter esse encontro com Jesus, era um daqueles que criticavam Jesus, porque os religiosos da época caíam em cima de Jesus com pauladas. Mas Jesus para tudo, deixa toda uma multidão de lado, para socorrer a filha de alguém que nem era o seu amigo. Quanto mais ele fará pelos seus amigos. Agora a escolha é nossa. A Bíblia diz o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Mas a gente quer que Ele se achegue a nós, sem nós nos achegarmos a Ele. Você tem um amigo que está disposto a largar tudo e ir por você, mas você tem ido até ele? Esse verdadeiro amigo, ele para tudo para atender.
Mas o interessante é que ele é tão poderoso, eu não vou ler por causa do tempo, mas a Bíblia diz que ele aceita o pedido de Jairo na hora. Ele diz: vamos lá. E aí eles saem, mas a multidão segue a Jesus, e a multidão aperta de todos os lados, e ele vai andando, e acontece que no meio do caminho, uma mulher enferma com hemorragia há mais de 12 anos, toca Jesus. É uma outra ocasião como aquela do leproso. A mulher naquele tempo, quando estava na sua regra menstrual, era considerada impura para a sociedade, da mesma forma que um leproso, mas não por toda a vida. Em todo o período da sua regra menstrual, aquela mulher tinha que ser afastada da sua casa e do arraial, fora da cidade, porque ela era considerada impura. Mas agora uma mulher, e outra, da mesma forma do leproso, se ela tocasse em alguém, o marido, ou filho, ou quem quer que seja, também era considerado impuro, ficava 7 dias fora de casa. O marido um dia, depois às 6 da tarde tinha que fazer uma purificação, tem uma série de regras que tinha na lei. Então ela não podia tocar em ninguém, mas ela se atreve e toca em Jesus. E aí Jesus para e fala: alguém me tocou. Os discípulos falam com ele assim: mas como assim alguém te tocou? É lógico que alguém te tocou, tem uma multidão te apertando. Ele fala: não, me tocaram de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que só de tocar na orla do manto de Jesus, aquela mulher foi curada. E é interessante que ele fala assim: quem me tocou? E a mulher morrendo de medo, porque ela não podia tocar. Imagina ela tocar no mestre. Para todos ali, ela faria ele ficar impuro. Mas esse amigo é tão maravilhoso, que mesmo com as nossas impurezas, quando nós tocamos nele, ele nos purifica. Ele está disposto a nos purificar. Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu poderia parar e falar para você aqui o resto da noite, até amanhã de manhã, das qualidades desse bom amigo. Mas aquilo que ele fez em mim e em diversas outras pessoas, porque ele ainda está vivo, sentado ao lado do Pai, ao trono, à destra do Pai, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida se você não disser: eu te quero, meu amigo, eu te quero na minha vida, eu preciso do Senhor. E o meu convite para você não é uma religião, porque a religião não vai te salvar, nenhuma delas. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que a Bíblia diz. Vamos ficar de pé, vamos. Pessoal do louvor, pode vir. Nós começamos essa mensagem com um texto de que dizemos que não há amor maior do que este, do que um amigo dá a vida pelo seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele é o verdadeiro amigo, porque além disso tudo que ele fez, ele está disposto a fazer na nossa vida. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. João 10,10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um texto lindo da Bíblia que eu quero ler para você. Pode apagar, filho. Escurinho fica mais bonito. Isso. Olha só o que diz Filipenses no capítulo 2, verso 6, falando acerca de Jesus. Embora sendo Deus, embora sendo o quê? Deus.
Está falando de Jesus. Bíblia. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você já parou para pensar que o Criador se tornou criatura para te salvar e para me salvar? Você parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso, João escreve no capítulo 1, no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se faz carne e habita entre nós, cuspido pelas suas criaturas, ignorados por ela, traído por ela. Mesmo assim na cruz ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Não existe amor maior. Esse é o Evangelho. O apóstolo Paulo também escreve aos Gálatas dizendo assim: olha, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. O homem, se você me perguntasse assim: pastor, qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem é a seguinte: o homem nasceu, cresceu e veio vivendo uma vida de pecados, insubordinada, e o único lugar então que esperava por esse homem era o inferno. Deus de todas as maneiras querendo salvá-lo, antes através da lei, sacrifícios de cordeiros, mas ainda assim não adiantou. E aí a maneira que Deus viu para salvar o homem é o seguinte: a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida que Ele dá através de Jesus. E aí então vem Deus, Jesus vem a essa terra, se faz homem e paga o salário do pecado com a sua morte. Porque só um homem que viesse à terra e que não cometesse o pecado poderia ser chamado, como foi chamado por João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o Evangelho. Um homem que não pecou pagou o pecado morrendo, e por sua vez ele nos justificou com a sua morte, pois se eu não pequei, eu posso pagar o pecado do Júlio que pecou. A Bíblia diz que ele ressuscitou, e depois de ressurreto, você deve conhecer a história, Tomé falou assim: eu não estou acreditando que é o Senhor. Aí ele fala assim: toque nas feridas. Mas por que, pastor, mesmo depois de ressurreto, ele ainda tinha as feridas? Porque todos os dias diante de Deus ele está assim: olha, Pai, eles pecaram, mas eu morri pelo pecado deles, então eu posso pagá-los. Havia um preço pelo pecado e eu paguei. E esse é o Evangelho, sabe o que? A Bíblia diz, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Sabe qual é o grande problema? As pessoas estão em busca de uma religião e não de um Deus. Sabe por quê? Porque a religião, ela vem da palavra religare em latim, que é tudo aquilo que o homem pode fazer para se encontrar com Deus. Isso é religião. Dogmas, cerimônias. As religiões fazem diversas coisas, atos de bondade, e aí vão, pensando que assim eu vou conseguir então conquistar a minha salvação. Desista. Ninguém, por melhor que seja, consegue pagar o seu próprio pecado. Só um, aquele que nunca pecou. E o Evangelho é isso, é alguém que nunca pecou e morreu pelo meu pecado. O que eu preciso fazer? Só acreditar que isso é uma verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia que diz, e aceitar um sacrifício pagando o meu pecado. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: e se você morrer agora, Júlio, você vai para o céu? Eu falo: vou. E aí alguém fala: mas como você tem tanta certeza? Você é cheio de erros. Eu falo: é por isso mesmo. Mas como assim? Seus erros te levam ao céu? Não. Eu sou tão falho, que eu nunca vou conseguir ir para o céu pelas minhas ações, por melhor que eu tente ser. E aí sabe o que eu preciso? Eu preciso do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. É só por Ele que eu consigo, é só pela sua graça, pelo seu favor, pela sua bondade. Isso é o Evangelho. A religião é o homem tentando encontrar Deus, mas o Evangelho é Deus se fazendo homem e salvando homens. Isso é o Evangelho. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, fale com Deus aí no seu lugar.